E aí, beleza? Sou Daniela Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, mas saiba que isso não é para sempre. Esse gosto de queijo maravilhoso que pode surgir no seu queijo vegetal, ele pode estar com os dias contados, né? E isso diz respeito à durabilidade desse produto. Ou seja, quanto tempo que o meu queijo vegetal vai aguentar na geladeira? Já ouvi muitas vezes essa pergunta, né? Porque realmente acaba sendo uma questão, uma vez que você vai fazer um produto, muitas vezes você não vai fazer um só, né? Acaba fazendo, sei lá, dois, três, ou quando você faz algum queijo vegetal não fermentado, acaba, dependendo da receita, virando quase meio quilo de queijo vegetal, né? E aí como é que faz para consumir tudo isso? Então acaba sendo uma questão. Muita gente acaba tendo um pé atrás com isso, justamente porque não quer fazer uma coisa que sabe que não vai consumir totalmente e acaba estragando na geladeira, né? Então, quanto que a gente tem de tempo de prateleira, vamos dizer assim, mas muita calma nessa hora, porque dependendo do queijo vegetal que você faz, ele fica assim um bom tempo disponível para o seu consumo, tá? Então, só para colocar algumas questões aqui, para você ter em mente quando você for fazer um queijo vegetal e depois considerar esse tipo de informação na hora que você for armazenar o seu queijo vegetal, né? Buscando sempre uma extensão desse prazo de validade que eu vou dizer aqui. Agora, qual que é o problema? O problema ele é duplo. Uma parte do problema de você estender. Então, imagina só, você fez o queijo vegetal, ele está pronto ali e por algum motivo ele não vai ser consumido em 2 dias. Tá? Então, quanto tempo ele aguenta? Né? Bom, primeiro, o que pode acontecer ao longo do tempo? Por que você tem medo de deixar ele por muito tempo na geladeira? É a coisa primária que vem na nossa cabeça é ele estragar, obviamente. Né? E ele estragar é o que? É contaminação, é desenvolvimento de fungo, é desenvolvimento de alguma outra bactéria que não estava nos planos de estar naquele queijo. Né? Então a contaminação ela é um problema, mas ela não é o único problema, porque quanto mais tempo ele passe na geladeira, o processo de cura, de maturação, continua. Tá? Eu já falei isso em outros vídeos, a geladeira ela é um grande desidratador. Então o que vai acontecer é que esse queijo vegetal ele vai perder água conforme os dias vão passando, ou seja, ele vai ressecando, vai ficando cada vez mais seco. Então, você precisa armazenar ele de tal maneira que você evite essa perda de água. E a partir de então, qualquer tipo de recipiente que tenha um fecho hermético vai impedir com que ele perca água para a geladeira, né? Bom, só que aí outros problemas vão surgindo, né? E é justamente isso que você precisa ter em mente. Porque imagine, você coloca ele num recipiente hermético, tá? E vai dentro da geladeira. Perder água ele vai. Só que essa água, como ela está impedida de sair para a geladeira, ela vai bater na tampa e vai escorrer, né? E vai ficar armazenada ali dentro. Então, por mais que você tenha um queijo vegetal que ele está ainda sob consumo, mas esperando, né? Já está na janela de consumo dele, já foi aberto, já está sendo consumido, mas ele está armazenado num pote hermético. Por mais que você não vá consumir ele hoje, por exemplo, talvez nem amanhã, mas amanhã já precisava, né? Você abrir e dar uma olhada, dar um bom dia para ele, ver como é que ele tá, se está tudo bem, né? Se está querendo alguma coisa ali, como é que tá o ambiente dele, o clima dele, tá? Porque ele não pode ficar nessa umidade demasiada também. Não pode nem estar com alta umidade nem com baixa umidade, tem que estar ali. Né? Então você precisa preservar esse nível de umidade aí. Então, a hora que ele começa a condensar o recipiente, você precisa secar isso daí. Tá? Porque do contrário, aquela umidade vai proporcionar um encurtamento do prazo de validade dele. E esse é um ponto. E é um ponto em relação a, primeiro, a secagem que se desdobra na contaminação. Né? Porque a quantidade de água mais elevada
acaba por dar vida, né, ou facilitar a reprodução de outros micro-organismos, principalmente fungos. Então esse aqui é o grande ponto. Mas uma coisa que você precisa ter na cabeça é, sempre, quando você consumir o seu queijo vegetal fresco, ele vai ser melhor. E, obviamente, se a gente está fazendo em casa, esse é o grande ganho que a gente tem, porque a gente consegue consumir ele no exato momento que ele fica pronto. Ele está no ápice do sabor quando ele fica pronto. Né? Então não tem por que esperar. Quer dizer, alguém pode ter alguma situação que fala, não, eu só posso fazer 1 quilo de queijo vegetal e eu tenho que armazenar. Não posso ficar fazendo com mais frequência. Eu preciso fazer uma vez, armazenar e ir consumindo. Tudo bem, é uma situação, né, mais particular que aí você precisa de outras medidas. Você não vai guardar ele num potinho desse na geladeira, tá? Porque daí é aquilo que eu falei, a vida dele vai ser mais curta. Principalmente se ele for não fermentado. Um queijo vegetal não fermentado, dificilmente ele passa dos 15 dias. Tá? 15 dias eu estou sendo ainda generoso. Normalmente por volta de 10 dias assim já não tá mais legal, assim, o sabor já começa a dar uma mudada, né? Então, se ele é não fermentado, agora se ele é fermentado, aí ele aguenta mais. Só que o maior problema é o ressecamento dele, né? Por outro lado, então, coisa que eu acabei de falar. Vai jogar com esses dois pontos aí. Ou ele vai ressecar, ou ele vai contaminar. Só que um queijo vegetal fermentado, quando ele começa a contaminar, e você pega isso logo no começo, vê um pontinho surgindo ali estranho, um peludinho que está surgindo, você consegue dar conta disso. Isso daí, se você começar a ter atenção em todo lugar que você for, de supermercado, de mercado e tal, com queijo tradicional, não vai ser difícil você encontrar queijo sendo vendido que tem algum pontinho de fungo se desenvolvendo, tá? Então isso daí, assim, é normal. Não é nada de outro mundo. E você tira isso, porque é uma coisa muito superficial e está no começo da coisa. Tá? Raspou aquilo ali, de repente jogou um salzinho em cima e continua o processo. Então, quando eu estou falando que é pegar ele fresco, né, que ele está no ápice do sabor, isso vale também para um queijo vegetal que maturou 3 meses. Tá? Por quê? Porque no seu plano, 3 meses vai consumir. E 3 meses não são 4. Né? Porque 4 ele já está um pouco mais avançado. Tem queijo vegetal, dependendo da bactéria que você coloca, que assim, 2 meses ele tem um perfil de sabor, 3 meses ele tem outro, 4 meses ele tem outro, e para frente de 4 meses já fica meio estranho de comer por esse desenvolvimento de bactéria, tá? Por exemplo, a Brevibacterium linens é uma que deixou muito tempo, ele vai ficar muito forte. E aí não é qualquer um que vai comer, é só quem gosta mesmo daquele queijo chulezento que vai chegar perto, tá? Então, essa é a situação da questão do frescor dele. Agora, se, voltando para aquele caso, você precisa fazer uma grande quantidade e tal, experimenta congelar. Tem vários queijos vegetais que dá certo congelar, e quando você descongela, assim, o impacto na textura, ele não é tão relevante assim, tá? Tem outros que já não vale a pena congelar, porque pode, sei lá, por exemplo, um tipo Roquefort, você não vai congelar, porque todo aquele fungo que está na parte de cima, ele não vai sobreviver a esse congelamento. Depois, na hora que você descongela, ele vai estar praticamente molhado ali em cima, vai ficar uma capa preta feia pra caramba. Daquele azul verde bonito vai virar um negócio meio estranho. Então, não vale a pena. Então, depende, tá? Depende do queijo vegetal você consegue congelar. A maioria sim. E aí isso pode ser um grande artifício para você ganhar daí, sei lá, 3, 6 meses até com ele no congelador, podendo depois descongelar na geladeira e consumir tranquilamente. Na dúvida, faz um teste, pega um pedacinho de algum que você tem pronto aí que está consumindo, congela. E congela, mas assim, congela por 2, 3 dias. Depois você já descongela e consome, vê como é que ficou. Se mudou muito a textura, se não mudou o sabor, como é que foi. Testa. Esse é o melhor caminho para a gente poder desenvolver as nossas habilidades.
E se essa história de fazer queijo vegetal em casa acaba te prendendo, fica o convite para participar de um evento que eu vou fazer, que em 3 aulas eu vou te mostrar esse caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E é totalmente online, totalmente gratuito. Para participar é só escrever no link que está na descrição desse vídeo.